Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora brasileira nascida em 24 de setembro de 1862 no Rio de Janeiro e falecida em 30 de maio de 1934 na mesma cidade. Ela foi uma das primeiras mulheres a se destacar na literatura brasileira, contribuindo significativamente para o momento literário do final do século XIX e início do século XX. Nasceu em uma família abastada, filha do conselheiro e jornalista José Liberato Barroso Pereira de Almeida e de Adélia Maria Lopes. Teve acesso a uma boa educação, o que influenciou seu desenvolvimento intelectual. Foi casada com o médico e escritor Filinto de Almeida, com quem teve 3 filhos. O casal era ativo na cena cultural do Rio de Janeiro da época, participando de eventos literários e sociais. Além de sua contribuição para a literatura, também se destacou por seu engajamento social. Ela foi uma das fundadoras da Liga Brasileira pelos Direitos da Mulher, buscando promover a igualdade de gênero e o acesso das mulheres à educação e ao trabalho. Iniciou sua carreira literária escrevendo contos e crônicas para jornais e revistas da época. Seu primeiro livro, Traços e Iluminuras, foi publicado em 1888. Júlia teve uma relação literária e de amizade com Machado de Assis, nosso maior escritor. A autora é conhecida por seus romances realistas que abordam questões sociais e de gênero. Obras como A Família Medeiros, de 1892, A Viúva Simões, de 1897, os quais exploram temas como o papel da mulher na sociedade e as relações familiares. Ela adotava um estilo narrativo claro e objetivo, influenciado pelo realismo. Suas obras, muitas vezes, apresentam personagens complexos e situações que refletem a sociedade da época. A escritora recebeu reconhecimento por suas contribuições à literatura, embora muitas vezes tenha sido eclipsada por outros escritores contemporâneos. Seu trabalho contribuiu para a discussão de questões sociais e de gênero no Brasil do século XIX. Júlia Lopes de Almeida deixou um legado importante na literatura brasileira, destacando-se como uma das pioneiras na representação feminina no cenário literário e na luta pelos direitos das mulheres. Suas obras continuam a ser estudadas e apreciadas por sua relevância histórica e literária. Fundada em 1897, sob os moldes da Academia Francesa, a Academia Brasileira de Letras contou com a colaboração da escritora. Contudo, embora a memorável autora tenha participado de reuniões e contribuído ativamente para a criação da instituição, foi injustamente preterida para compor o rol dos 40 membros fundadores da ABL. É uma dentre muitas máculas que desonram a dignidade dessa instituição literária ao longo da sua história. A cadeira de número 3 da Academia Brasileira de Letras guarda uma história de injustiça no meio literário que nos deve encher de grande aversão e repulsa, se notabilizando como um dos mais escandalosos casos de discriminação quanto ao gênero feminino na sociedade de então, barrando a entrada de escritoras em seu seio desde sua fundação em 1897 até 1977, quando Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ser admitida naquele cenáculo machista, 80 anos após sua criação. A escritora Júlia Lopes de Almeida protagonizou uma das cenas mais lamentáveis e bizarras em meio a uma época da história do Brasil extremamente sexista e conservadora. Mesmo participando, como eu já disse anteriormente, de reuniões e contribuindo para a fundação da ABL, ela não foi escolhida para figurar entre os imortais da academia. O motivo? Ser mulher. Seguindo o padrão francês das academias literárias da época, a ABL não aceitava mulheres. A cadeira que deveria ser de Júlia foi então concedida ao seu marido, Fialho de Almeida, um escritor medíocre e destituído de dotes literários mínimos.
Ela era uma convicta abolicionista e realizou inúmeras palestras sobre o tema ao longo de sua vida, assim como buscou conscientizar as mulheres sobre seus papéis de emancipação perante a sociedade misógina da época. Crítica da situação social do Brasil, através de seus romances, a autora costumava representar a sociedade sob várias perspectivas, por meio de enredos, tramas e intrigas, nas quais imprime posicionamentos políticos, ideológicos e religiosos próprios do momento retratado. Deixou um legado rico no sentido de retratar a sociedade brasileira desde a abolição da escravatura até a década de 1930. Publicou romances, contos, crônicas, ensaios e peças de teatro durante uma época em que mulheres eram explicitamente ignoradas ou então simplesmente substituídas por homens. Ao longo da história, muitas mulheres criaram, atuaram, escreveram e produziram belíssimos trabalhos nas mais diversas áreas do conhecimento. Mas os tempos ainda eram mais difíceis do que agora e mais conservadores, e o protagonismo sempre acabava indo parar nas mãos de seus maridos ou professores. Em 1862, a autora se mudou para Portugal, onde conheceu seu marido, o poeta Filinto de Almeida, e lançou o livro Contos Infantis, em 1887, ao lado de sua irmã Adelina Lopes Vieira. Júlia se tornou uma das escritoras mais publicadas no período da Primeira República, contribuindo com artigos e matérias que abordavam os direitos sociais e denunciavam a vulnerabilidade da mulher em sua época. A obra desta importante escritora é como uma lanterna na popa da sociedade brasileira, nos dando a conhecer as condições que as mulheres tiveram de enfrentar em um passado nem tão distante do nosso, e particularmente no âmbito da produção literária, nos faz vislumbrar as enormes dificuldades que tiveram que transpor. Sobretudo escancara o machismo e a misoginia enraizados em nossa sociedade, em camadas ancestrais, e que ainda se fazem presentes na jornada de inúmeras mulheres que lutam para conquistar seus espaços. A redescoberta de Júlia Lopes e de seu trabalho, junto de outras autoras esquecidas no passado, aconteceu a partir dos anos de 1970, principalmente no meio acadêmico, nos estudos e pesquisas das áreas de letras e ciências sociais. Na obra História da Literatura Brasileira, Prosa de Ficção, de 1870 a 1920, Lúcia Miguel Pereira vai fazer um levantamento da literatura brasileira destes 50 anos. Um período no qual apenas homens são citados, com a única exceção, o nome de Júlia Lopes de Almeida. Vai dizer, então, a nossa querida Lúcia: embora tivesse ainda, no século XVIII, tido em Margarida da Horta e Silva uma precursora, a ficção não conta entre nós, no período aqui estudado, muitas mulheres. Apenas 12 nomes revelam uma busca cuidadosa em dicionários bibliográficos, obras críticas, velhos catálogos de livrarias, jornais e revistas, e dessa dúzia, muito poucos chegaram até nós. Esgotados os livros, que não existem nem mesmo na Biblioteca Nacional, tivemos que aceitar como definitivo o juízo dos contemporâneos, tácito no silêncio que se fez em torno da maioria dessas escritoras, registradas tão somente por Sacramento Blake. E mesmo a uma ou outra lembrada pelos críticos do momento, como Adelina Lopes Vieira ou Georgeta de Araújo, não se pode dar lugar na história literária. Além de Carme Dolores, já citada, só Júlia Lopes de Almeida deve ser aqui estudada. E continua Lúcia: na verdade, é
a maior figura entre as mulheres escritoras de sua época, não só pela extensão da obra, pela continuidade do esforço, pela longa vida literária de mais de 40 anos, como pelo êxito que conseguiu com os críticos e com o público. Todos os seus livros foram elogiados e reeditados, vários traduzidos, sendo que se consumiu em 3 meses a primeira tiragem da família Medeiros. Depois da morte de Toné, de Machado de Assis e de Aloísio Azevedo, o romance no Brasil conta apenas 2 autores de obra considerável e de nomeada nacional: Dona Júlia Lopes de Almeida e o Dr. Coelho Neto. Tem aqui comigo uma obra publicada pela nossa editora Itatiaia, dos estudos literários produzidos pelo crítico José Veríssimo, o grande crítico do século XIX. É uma obra em 7 volumes, cujo 5º volume, intitulado Quinta Série, tem um capítulo dedicado ao importante romance de Júlia Lopes de Almeida, A Falência. No capítulo 10 do livro mencionado, cujo título é Um Romance da Vida Fluminense, dirá José Veríssimo: com o seu novo livro A Falência, a senhora Dona Júlia Lopes de Almeida toma decididamente lugar, e não só menos, entre os nossos romancistas. No 5º volume da monumental História da Inteligência Brasileira, o crítico literário Wilson Martins faz algumas considerações a respeito do romance A Viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida. Dirá o crítico: A Viúva Simões é um excelente romance, de grande força dramática, escrito num estilo brilhante e enxuto, com perfeito desenvolvimento narrativo. Esse livro compara-se ao melhor essa, se não for melhor do que essa. O paralelo é inevitável, já que a técnica, os princípios de escola e o estilo claramente lusitanizante em Júlia Lopes de Almeida aproximam um do outro os 2 escritores. Concluo aqui essa breve introdução à obra desta importante escritora. Espero tê-lo instigado a conhecê-la melhor. Abraços.